Se você nasceu entre 1976 e 1985, prepare o coração, porque esse vídeo foi feito com o seu nome escrito nele. E antes de terminar, você vai entender por que a geração mais esquecida do Brasil é, na verdade, a mais poderosa que já existiu. Essa é a geração que aprendeu a viver no analógico e sobreviveu ao digital. A geração que não tem nome bonito, não tem movimento nas redes sociais, não tem manifesto estético, mas tem algo que nenhuma outra geração conseguiu repetir: viveu os dois mundos com a mesma intensidade. E o item 0 dessa lista, que eu só vou revelar no final, vai explicar por que isso não é nostalgia. É uma vantagem competitiva absurda que a maioria de vocês ainda não percebeu que tem. Vamos começar. Número 10. Você aprendeu a se divertir sem precisar de ninguém te entretendo. Se você nasceu nessa janela, a sua infância não tinha algoritmo, não tinha feed infinito, não tinha autoplay. Você tinha uma tarde de sábado, um quintal, um time de amigos e a obrigação de inventar o que fazer, porque se ficasse parado, a sua mãe te colocava para lavar louça. Isso não é detalhe, isso é engenharia cognitiva. O seu cérebro foi treinado desde cedo para gerar conteúdo interno, para criar narrativa do nada. É como comparar quem aprendeu a cozinhar com fogo de lenha com quem só sabe usar micro-ondas. Os dois comem, mas só um sabe o que fazer quando a energia cai. A inversão irônica aqui é que hoje as pessoas pagam fortunas em cursos de criatividade, meditação e foco para reaprender exatamente o que vocês desenvolveram jogando bola de gude numa calçada irregular em 1988. Basicamente, você tem um superpoder que foi construído por tédio, e o tédio agora é commodity rara. Número 9. Você entende de verdade o que é esperar. Esperar o sábado para ver o desenho favorito. Esperar o mês para a revista chegar na banca. Esperar o verão para ver aquela pessoa de novo. Esperar a foto revelar, sem saber se ficou boa ou uma borrão desfocado. Essa geração foi formatada pela espera como disciplina emocional, não como tortura, como ritual. Cada coisa tinha o seu tempo, e o tempo dava peso às coisas. Hoje, uma geração inteira entra em colapso se o vídeo demora 3 segundos para carregar. Não é fraqueza deles, é o sistema que foi construído assim. Mas vocês que esperaram a descagem do modem como se fosse uma oração, desenvolveram tolerância à frustração de um jeito que não se ensina em terapia. É como músculo, você só se treinou. E vocês treinaram sem saber, toda semana, por anos. No fim das contas, a paciência de vocês não é passividade. É controle de impulso de alto nível, e o mercado inteiro está desesperadamente tentando contratar pessoas que tenham isso. Número 8. A sua memória funciona diferente, e isso é uma vantagem brutal. Quem cresceu sem câmera no bolso guarda as coisas na cabeça de verdade, não no iCloud, na memória afetiva, sensorial, emocional. Você lembra do cheiro da casa da avó porque não tinha foto para substituir a experiência. Você lembra da letra da música porque não tinha Spotify para consultar. Você lembra do caminho porque não tinha GPS para terceirizar a orientação espacial. A neurociência chama isso de consolidação mnemônica profunda. O cérebro que não tem muleta digital trabalha mais, e o que trabalha mais retém mais. É como a diferença entre carregar peso e usar elevador. Os dois chegam no mesmo andar, mas só um fica com as pernas fortes. A inversão irônica é que essa geração que todo mundo chama de antiquada tem, literalmente, mais memória funcional do que as gerações que cresceram documentando tudo. Resumindo, vocês viveram as coisas de verdade e por isso as coisas ficaram. Número 7. Você foi a última geração a ter uma infância sem vigilância constante. Sair de casa de manhã e voltar na hora do almoço, sem celular, sem rastreamento, sem câmera de segurança. A sua mãe não sabia exatamente onde você estava, e isso era normal, não era negligência, era confiança no mundo, e mais importante, era confiança em você. Você aprendeu a tomar decisão sozinho, a avaliar risco, a negociar com outras crianças, sem árbitro adulto, a resolver conflito na base da conversa ou, quando necessário, na base do empurrão, e depois fazer as pazes sem precisar de mediação. Essa autonomia precoce criou adultos com locus de controle interno. Em psicologia, isso significa que você acredita que as suas ações têm consequência real no seu destino. Não é arrogância, é agência. É a diferença entre quem age e quem espera o sistema resolver. O absurdo é que hoje, as crianças são monitoradas em tempo real, e mesmo assim, chegam na vida adulta sem saber tomar uma decisão simples, sem consultar 5 pessoas. Vocês foram ao contrário. Tiveram menos supervisão e desenvolveram mais autonomia. A equação não mente. Número 6. Você aprendeu a se comunicar olhando nos olhos. Antes do WhatsApp, antes do e-mail, antes do SMS, a comunicação era presencial ou era nada. Você tinha que ligar do telefone fixo da sala, com a família toda ouvindo, e ainda assim conseguia ter uma conversa. Você tinha que falar com o professor na frente da turma, com o chefe na frente da equipe, com a pessoa que você gostava na frente dos amigos dela. Não tinha texto para editar, não tinha emoji para suavizar, não tinha tempo para pensar na resposta perfeita. Isso forjou comunicação em tempo real.
leitura de expressão facial, controle de tom de voz, capacidade de improvisar. Hoje, executivos pagam coaches de comunicação para reaprender exatamente isso, para olhar nos olhos, para fazer pausa dramática, para usar o silêncio como ferramenta. Vocês fizeram isso por necessidade desde os 12 anos. É como ter feito academia, sem saber que era a academia. Basicamente, a sua comunicação analógica te deu habilidades que o mercado digital está com fome de encontrar. Número 5. Você viveu a maior transição tecnológica da história humana em tempo real e não quebrou. Pense no tamanho disso. Você foi criança sem internet, adolescente com internet discada, jovem adulto com internet banda larga, adulto com smartphone e agora está navegando inteligência artificial, redes sociais, economia de criadores, trabalho remoto e metaverso. Tudo isso no mesmo ciclo de vida. Nenhuma geração antes fez isso. Nenhuma geração depois vai fazer, porque as próximas já nascem dentro do digital. Vocês são os únicos que têm o mapa completo, que sabem como era antes e como é agora, que podem comparar com dados vividos, não com relato histórico. É como ser o único geólogo que estava presente quando o vulcão entrou em erupção. Todo mundo pode estudar a lava depois, mas só você viu o momento exato em que tudo mudou. Inversão irônica é que essa experiência única raramente é valorizada como expertise. Ela deveria ser cadeira obrigatória em MBA. No fim das contas, vocês são os únicos adultos vivos que têm perspectiva histórica sobre o digital a partir de dentro. Número 4. Você foi a última geração que teve vergonha como regulador social funcional. Isso vai doer um pouco, mas é necessário. Vergonha não é trauma. Vergonha, em doses calibradas, é o mecanismo social que impede comportamentos destrutivos. Você não xingava o vizinho porque tinha vergonha. Não abandonava o emprego por impulso porque tinha vergonha. Não mandava mensagem agressiva para um desconhecido porque, bem, você teria que fazer isso pessoalmente, e aí a vergonha entrava como freio natural. O anonimato digital destruiu esse mecanismo para as gerações seguintes, mas vocês foram formatados antes do anonimato. O vosso sistema nervoso aprendeu a considerar o olhar do outro como dado relevante, não como prisão, como calibração. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro antes de agir, de considerar o impacto social das próprias escolhas, é o que os psicólogos chamam de teoria da mente avançada. E é exatamente o que está em falta no debate público, nas empresas e nas relações pessoais de hoje. Resumindo, a vergonha que vocês carregam não é fraqueza, é inteligência social embutida no sistema operacional. Antes de chegarmos ao pódio, uma coisa rápida. Se você chegou até o número 4, você não é apenas o público desse vídeo. Você é a prova viva do argumento. O seu like aqui não é favor, é o algoritmo entendendo que esse conteúdo importa e sem esse sinal, esse vídeo some no mar de ruído. Aperta o botão, continua comigo. Número 3. Você conheceu o Brasil antes de ele ser espetáculo de si mesmo. O Brasil de 1980 e 1990 era um país que ainda não tinha aprendido a se performar para a câmera. As festas eram festas, não conteúdo. As conversas eram conversas, não threads. O futebol era vivido na arquibancada com o corpo inteiro, não comentado em tempo real por 200 mil pessoas que não estavam lá. Vocês têm uma referência de autenticidade que é impossível de fabricar. Sabem distinguir o que é genuíno do que é construído para parecer genuíno. Tem um detector interno de performance que foi calibrado antes de a performance virar o padrão. Isso é valioso em negócios, em relacionamentos, em liderança. A pessoa que sabe quando alguém está sendo real e quando está vendendo uma imagem tem vantagem em qualquer negociação, em qualquer equipe, em qualquer relação. A inversão irônica é que esse detector foi desenvolvido por acidente, simplesmente por ter vivido num tempo em que não havia incentivo para fingir o tempo todo. Basicamente, vocês conheceram o original antes de a cópia virar o normal. Número 2. Você sabe o que é construir algo sem garantia de resultado. A geração que entrou no mercado de trabalho nos anos 90 e 2000 não tinha rede de proteção visível, não tinha influenciador dizendo o caminho certo, não tinha curso online para cada habilidade, não tinha comunidade de suporte no Discord. Você chegou numa empresa, olhou para um problema e teve que resolver com o que tinha, porque pedir ajuda significava admitir que não sabia. E admitir que não sabia tinha custo real. Essa pressão forjou uma coisa específica: tolerância à ambiguidade, a capacidade de agir sem certeza, de começar sem saber o fim, de construir enquanto o chão ainda está sendo assentado. Em gestão de inovação, isso se chama conforto com incerteza, e é a habilidade mais difícil de desenvolver em profissionais que cresceram em sistemas que prometem clareza o tempo todo. Vocês não precisaram aprender isso em workshop, aprenderam na vida, com consequência real, sem rede. No fim das contas, a falta de suporte que vocês tiveram se transformou em musculatura de execução que poucos conseguem imitar.
E agora, chegamos ao número 1, o item que fecha o loop que abri no começo. A razão pela qual essa geração específica, nascida entre 1976 e 1985, carrega algo que nenhuma outra geração tem e que ninguém ainda nomeou direito. Número 1. Vocês são os únicos humanos da história que têm memória emocional dos dois mundos. Não é metáfora, é literal. Você tem no mesmo cérebro, no mesmo sistema nervoso, a memória de como era se sentir conectado sem internet e a experiência de como é se sentir conectado com ela. Você sabe o que é esperar carta e o que é receber notificação. Sabe o que é se perder numa cidade sem GPS e o que é chegar em qualquer lugar com orientação em tempo real. Sabe o que é conversa sem registro e o que é conversa com histórico infinito. Essa dupla memória não é apenas curiosidade biográfica, é um instrumento de navegação único. Porque você pode, a qualquer momento, perguntar para si mesmo: isso aqui, essa ferramenta, esse comportamento, essa dinâmica, ela está me tornando mais humano ou menos? E você tem referência real para responder, não teórica, vivida. As gerações que vieram depois não têm esse comparativo. As que vieram antes não têm a fluência digital para navegar o presente. Só vocês têm os dois. Só vocês podem olhar para a tecnologia com olhos de quem sabe o que existia antes dela e ainda assim usá-la com competência. Isso não é nostalgia. Nostalgia é querer voltar. O que vocês têm é perspectiva. E perspectiva é poder. É a diferença entre o piloto que aprendeu a voar sem computador de bordo e depois aprendeu a usar o computador, e o piloto que só sabe voar com o computador. Quando o sistema falha, só um dos dois sabe o que fazer. O mundo está cada vez mais dependente de sistemas que ninguém entende completamente e cada vez mais carente de pessoas que consigam pensar fora deles. Vocês são essas pessoas, não porque são melhores, porque foram formados numa encruzilhada histórica que não vai se repetir. A moral da história é simples. Você não é a geração sem nome. Você é a geração da charneira, o ponto de articulação entre dois mundos, e esse lugar no tempo não tem preço. Agora a pergunta que eu quero nos comentários, de 0 a 10. Quanto dessa perspectiva você já usou conscientemente na sua vida profissional ou pessoal? Porque se a resposta for menos do que 8, você está deixando o seu maior ativo acumulando poeira. E se você quer entender como essa mesma geração está reinventando o trabalho, a criatividade e os relacionamentos nos próximos anos, o próximo vídeo está esperando por você aqui. O algoritmo já separou. Fui.